Não sei porquê, mas eu achava graça a minha mãe fazer descrições de certas partes de Victor Hugo, que me levava a viver quase o ambiente dos esgotos de Paris, onde Jean Valjean se refugiava, os tempos da Comuna, as barricadas da Comuna, as fugas, os esconderijos, todas essas coisas que a minha mãe contava, os meus irmãos correspondiam porque também tinham lido. Falava da Cosette, da Fontina, que era a mãe da Cosette, as crianças da rua, como o Gavroche. Eu, aos 4 anos, já era capaz de viver a República, já dizia viva a República. Subia para cima de uma cadeira e ensaiava um discurso político. Porque realmente habituei-me muito cedo a ouvir falar em perseguições políticas. Foi para mim uma surpresa tão grande. No dia em que meu pai teve que partir para a África, eu era muito garota. Isso deve ser uma coisa muito forte, que é uma criança de 4, 5 anos ver o pai chorar, ouvir o pai chorar, soluçar alto. Eu não sabia o que é que se passava, era qualquer coisa que se desmoronava à minha volta. Mais tarde ainda visitei na prisão, no Governo Civil. Foi uma visita engraçada, não percebi onde estava. O meu pai estava numa grande sala com muitos homens e estavam alguns que eu conhecia, que eram amigos dele e que por acaso também iam à minha casa. E eu levava um brinquedo que me tinham mandado do Brasil, que era um passarinho, que se dava corda e o passarinho pulava. Então eu levei para o meu pai. E o mais engraçado é que aqueles homens todos, tudo se debruçou sobre a mesa a ver pular o passarinho. Aí o meu pai esteve pouco tempo. Mas tenho associado a essa visita, que para mim não foi dramática, enfim, não sabia onde estava nem o que isso significava, à primeira vez que fui ao Museu de Arte Contemporânea. Foi a primeira vez que vi um museu, foi a primeira vez que vi muitos quadros, foi a primeira vez que identifiquei quadros que eu tinha reproduções em casa. Lembro do Malhoa, foi assim uma coisa. A mãe lia, o pai jornalista, era toda essa literatura feita do século XIX, do Zola, que tentava fazer uma família cujas heranças genéticas iam provocando deformações, viciações. Só creio que li o Germinal. Mas ouvia falar muito na Naná, que era a história de uma prostituta, da taberna, da Gervásia, e, portanto, discutia-se aquilo à mesa com um calor e uma vivência como se aquilo tivesse existido. Eu estive na escola onde andei 3 miúdos colegas, um chamava-se Germinal, outro chamava-se Zola e outro Gorky. Lá tu. Minha irmã mais velha era Orquídea. Meu irmão era Hélio, com H, Sol, quer dizer sol, não é? E eu fui Glicínia. Era uma contestação dos meus pais, porque geralmente os nomes das crianças eram dados pela folhinha, o santo da folhinha, e eles acharam que iam ser pagãos, e então resolveram-nos dar nomes ligados à natureza. O meu irmão, que a partir de uma certa altura queria puxar-me para o lado dele, tinha lá umas ideias muito esquisitas. Por exemplo, que as mulheres não sabiam apanhar os objetos no ar, faziam assim, encolhiam-se, apanhavam com as coisas em vez de as segurar. Então queria-me treinar a que eu emendasse esse tico feminino que ele achava estúpido. Então, uma das brincadeiras, que ele fazia aquilo com um ar didático, que era ele atirar-me com coisas, os objetos mais estranhos, para eu apanhar no ar. Eu nasci na Graça, num terceiro andar, na Vila Sousa. Via o Tejo. Dava-me a impressão até que os barcos estavam tão próximos que eu estendia um braço e tocava num barco. O meu pai era anarco-sindicalista. Ele colaborava na batalha, na luta. Houve um período que até foi diretor da Voz do Operário. E viviam-se os momentos políticos com uma grande intensidade. Lembro-me de uma manhã, minha mãe entrou para o quarto dentro e disse: morreu o general Sanrúrrio, vai começar a guerra. Havia um mapa de Espanha, nós tínhamos na parede e depois com alfinetes íamos marcando os recuos das forças governamentais e os avanços das outras forças. Ao jantar ouvia-se um rádio que era Barcelona, creio eu, ou Madrid,
que nos dava notícias diretas da parte governamental. Nós tínhamos uma em Portugal, que era o Rádio Clube Português, que dava notícias diretas ou não da parte franquista. E havia um certo cuidado em se verificar se alguém estaria na porta, no patamar da escada, a ouvir as nossas conversas, de modo que se fechavam as portas para não deixar de transmitir aquilo que se falava. Portanto, uma ideia um bocado que se também que incorporei, tinha que haver uns certos cuidados conspirativos. Eu frequentei uma escola primária muito sui generis. A minha mãe era lá professora e fundadora. E resultou de um movimento, creio que muito orientado pela maçonaria, que tinha como emblema o triângulo, o fio de prumo, que era o emblema básico da maçonaria. Não estavam meninos para um lado e meninas para o outro. Nós éramos educados em igualdade de circunstâncias. Se eu tinha que ir para a maçonaria, eles também iam para a aula de cozer. E nunca houve perturbação nenhuma com isso, que os miúdos também coziam. Havia um que fez umas cuecas, era um miúdo aqui de Alfama, e era muito machãozito. Houve lá um colega que eu não gostava, e que ameacei de que ia bater, e fui. Ficou tudo à espera de que é que ia acontecer. Ele deu-me um encontrão, eu caí e fui-me logo embora. Também se calhar fui atriz porque passei por lá, porque eles davam de muita importância ao teatro. Todos os anos havia um espetáculo e todos os anos, como tinha muito jeitinho e gostava muito, eu tinha sempre um papel bonito. E era uma vedetinha. O Estado Novo estabeleceu as suas regras e uma das consequências, para mim, diretamente, foi desmantelar, digamos assim, o sistema pedagógico da escola-oficina. Acabou com a educação, a escolha foi depois a escola de rapazes, acabou a sua independência em relação ao Ministério Oficial. Eu entrei então, nessa altura, e por 1930 e poucos, entrei para o Maria Amália Vaz de Carvalho, que era o liceu paradigmático do sistema, onde se instaurou a mocidade portuguesa, onde se instaurou o terror do sexo oposto. Então entrávamos para o ginásio com uns calções, assim até aos joelhos, de flanela. Por cima dos calções, uma saia de pregas. Uma camisola de lã bem tapadinha das mangas e no resto. E então íamos fazer ginástica com aquilo. E a ginástica resumia-se ao seguinte: punham uns bancos no chão, que éramos nós que punhamos, perfilávamos atrás dos bancos. A professora, que era uma pessoa, bem, nem sei descrever, parecia de casaco de peles pelos ombros, porque estava muito frio no ginásio, luvas, a esfregar as mãozinhas, vamos lá meninas! E então a gente deitava-se nos bancos, com as mãos atrás da nuca, os joelhos dobrados, e não podíamos respirar que movimentasse o abdômen, quer dizer, o diafragma fazia uma divisão na coluna de ar, portanto só respirávamos pelo peito. O que, mais tarde, ainda por cima fui para o yoga, fiquei aparvalhada como é que se tinha dado, e a aula era só isso. Quando me estreiei, isto é, quando tive um convite para participar de um grupo de teatro que se chamava Teatro Experimental Pedro Bom, que funcionou na Rua da Fé, na Casa da Comarca de Arganil, eu fazia um papel que era uma donzela, mas que era representada muito em estilo de fantoche, portanto com um grande desenho físico. E eu fiz aquilo e houve alguém, disseram que eu demonstrava muitas qualidades, e houve uma pessoa que tu conheces também muito bem, que foi a Costa Ferreira, que diz assim: é espantoso, ela faz uma coisa que é tão difícil de adquirir, é saber movimentar-se. Pronto, não sei, veio natural. E dá-me prazer movimentar. Ainda hoje, se pudesse, ainda fazia um número de dança. Gostava muito de dançar, sempre gostei, dancei sempre tudo, acompanhei o rock and roll e os tangos e tudo, aquilo foi sempre uma coisa que me deu muito prazer. Portanto, talvez está ligado a esse prazer de movimentar o corpo. Como gosto de andar, eu vou andar com prazer. Ando gozando o estar a andar. Não sei de onde é que isso veio, não é? Às vezes basta-me um movimento
uma coisa exterior. Olha, por exemplo, quando fiz a Maluquinha de Arroz, dirigida pelo Carlos Avilés, eu só me apercebi da personagem, só a pus a funcionar, mas foi quase que automático, quando vesti o vestido. E pus aquele maravilhoso chapéu. Vi que aquele vestido obrigava a um determinado jogo de corpo. Até houve um colega meu que me disse: tu vais levar uma grande salva de palmas quando entrares, porque esse vestido fica lindíssimo. Dá-se a estreia, senti que estava a agarrar o público, havia muita gargalhada, e quando sai de cena tenho uma salva de palmas. Dou de caras com o meu colega: olha, viste que não foi no princípio, foi no fim. Eu, como era uma miúda muito solitária porque os pais saíam, a mãe e o pai saíam, os meus irmãos também saíam, eu ficava em casa o dia todo. E para preencher esse só, eu inventava brincadeiras, inventava um cotidiano em que partilhava com outros miúdos. E, portanto, eu dava nomes aos miúdos. Agora jogas tu, ó Maria Helena, já perdeste, não perdi, fazia discussões e tal, aquilo. E eu ia vivendo o dia a dia sempre no meu imaginário de convívio com outras pessoas, portanto, admitindo a possibilidade daquele cenário, que era o meu quarto, de ser outro, e admitia também que eu podia inventar conversas com outras pessoas. Desse coletivo imaginário, depois, o teatro não é só isso. E eu comecei a perceber também, talvez depois de ter ido ver teatro de revista, foi a primeira vez que vi, fiquei encantada, com bons atores e achei aquilo muito bonito. E então queria ser corista, não era lá aquelas mastronças dos chefes de quadro, estavam em Albeira a fazerem poses. Eram as outras que se vestiam, despiam-se, vinham e cantavam e mexiam a perna. Aquilo é que era uma coisa que eu achava uma coisa linda. E não sei se foi daí, não sei. O que é que me despertou? O instinto da sedução. E o que é que esse instinto da sedução levou-me a um conhecimento do corpo, conhecimento estético e de linguagem. Então passava horas de frente a um espelho a fazer meneios para o espelho, a procurar situações que interiormente eu achava estéticas e atraentes. Eu tenho muitos agradecimentos a fazer à Joan Crawford, à Katharine Hepburn, porque quando elas apareceram, elas criaram os modelos da altura, era a boquinha pequenina, em forma de coração, tudo muito contido, tudo muito bem cuidado, e aparecem aquelas duas fulanas com umas bocas enormes, com traços um pouco irregulares, algumas assimetrias, que me vieram safar, porque eu era olhada, eu pensava que realmente não era cara que se apresentasse com uma boca deste tamanho e assimetrias que eu tenho. Mas elas safaram porque habituaram o público realmente a encarar a beleza de uma cara, não por estereótipos, mas por aquilo que elas são. Talvez tenha que ter feito uma habituação à minha cara, habituação dando-lhe valor, a usá-la, até a modificá-la, não percebo como. Pronto. Tenho olhos que dizem, que falam, e boca que ri. Acreditando na expressão e acreditando na minha personalidade. Portanto, comecei a ter a noção do corpo. Creio que isso também contribuiu para eu gostar de ser atriz. Eu era toda virada para as letras, queria ser escritora, faculdade de letras, enfim, achava aquilo tudo muito bonito e... Na adolescência comecei a ter, isto de letras, que coisa é esta? Mas ciências é que é uma coisa positiva e não sei o quê. E então a minha escolha foi agronomia. Mas a agronomia, porque sonhei andar de trator em cima do trator do Alentejo, sei lá, era assim já uma atividade. Mas também foi uma desilusão muito grande, porque eu vi que nunca ia de trator para lado nenhum, ia para um gabinete do Ministério. Então, aquilo era um bocado violento, gostei muito, e era na Tapada, foi uma experiência muito engraçada. Olha, onde conheci o Amilcar Cabral, vê lá tu, e fiz um primeiro ano de agronomia, e depois achei que... Não, vou para a Biologia, e vim para a Faculdade de Ciências.
no ano em que o governo resolveu demitir assim, os professores em massa. Estávamos em casa e ouvimos a rádio, foi demitido o professor tal, e eram os maiores nomes que nós conhecíamos da ciência. E a gente chegou à faculdade, não tínhamos aulas porque os professores não tinham sido postos na rua. É uma coisa mesmo demente, isto já depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, porque estávamos todos à espera, acabou a guerra, acabaram os regimes totalitários, pró-fascistas, e que naturalmente os outros países, os aliados, que se tinham lutado tanto que nos iam ajudar. Enfim, com uma certa crítica, que não aconteceu. Depois houve esse grande movimento de apelo ao governo vigente, que se estabelecessem determinadas liberdades consideradas democráticas, liberdade de reunião e eleições livres. Isso começou por um movimento de... Por acaso era tudo advogado, não é? E foi assente ali no Café Chave de Ouro, em que se reuniram, em que releram e escreveram o texto que mandaram para o governo. Era o MUD, Movimento de Unidade Democrática, assim se ficou a chamar, e aquilo começou a funcionar, e a funcionar de uma maneira imprevista, porque não houve profissão nenhuma que não assinasse, que estava de acordo com aquela posição, como até pessoas que nós julgávamos que eram situacionistas convictos e que também assinaram e que também estiveram presentes nas manifestações que se fizeram. Depois, eu, levada pelo meu irmão, fui metida logo num grupo de trabalho, numa casa, num prédio, num último andar, ali num prédio que faz frente para o Teatro da Trindade. Era uma água furtada. Estava lá a fazer o meu trabalhinho e entraram uns 4 ou 5 rapazes, não sei já avaliar. Chamavam-se todos Mários, não sei, era mudo, se calhar era daí. Entre eles vinham os que ficaram meus amigos, como o Mário Ruivo, o Mário Castilho, o Mário Sacramento, e também entrou o rapazinho alto, o Chuchudinho, que eu não sabia o nome, mas que se veio meter comigo, a saber o que é que eu estava a fazer. E eu não achei graça, achei que ele que era intrometido. E disse, estou aqui a fazer o que é que tem com isso. E afinal, 2 ou 3 dias depois, tenho uma reunião já convocada para os jovens fazerem também a sua organização, integrando e continuando o trabalho do MUD. E quem é que era o líder? Era o tal senhor que tinha ido lá, o tal menino, tinha ido lá implicar comigo com o que eu estava a fazer, e que se chamava Mário Soares. Depois esse mundo juvenil foi crescendo. Lembro-me de uma manifestação, que depois levámos tanta pancada. Quando chegámos ali ao Largo de Santos, vemos um grupo de polícia de choque a caminhar para nós. E, bem, agora toca a fugir. Mas eu, talvez com o meu instinto de atriz, não fugi. Fiquei a fazer de cara de parva. Chegou-se um polícia para mim com o cacetete. Eu, senhor guarda, o que é que aconteceu? Eu tenho a impressão que o teatro não esteve indiferente a isso, quer dizer, começámos também a fazer grupos de teatro. O primeiro teatro experimental foi o Teatro Salitre, orientado por um judeliano que cá estava, que era o Dr. Gino Saviotti, trouxe o Pirandello, revelou muitos escritores portugueses, tudo fora da estética realista, o que também era uma coisa que veio. Aquilo era feito numa salinha ali no Instituto Italiano, no sótão, chamava-se Teatro Essencialista, porque toda aquela parte de decor e tal era reduzida ao mínimo, era uma cortina e à frente o ator. Portanto, o ator é que era o grande centro da atenção. Todos os dias havia um acontecimento, ou era uma manifestação, ou era uma ida ao teatro, ou era um concerto, não é? Irmos às conferências da Universidade Popular também não era só para ir às conferências, era para mostrar que estávamos lá. A Biblioteca Cosmos constituiu um grande acontecimento na vida cultural de Portugal, porque era biologia, era teatro, era filosofia, era ciência pura. E os meus pais, à noite, era quem revia a Biblioteca Cosmos. Li os conhecimentos básicos da matemática, do Caraça, coisas da biologia, que também era do professor Aurélio Quintanilha, prática do campismo, não é? Que eu também praticava na altura. E havia uma nova relação mais igualitária, digamos assim, entre rapazes e raparigas. Nós, estudantes, reuníamos muito no primeiro andar do Chave de Ouro. Fim da manhã,
E aí conheci, por exemplo, políticos. Eu conheci o Agostinho Neto, o Casais Monteiro. Mas que a gente convidava, com estávamos ali a conversar e tal, muito simplesmente, dos problemas do dia-a-dia, das coisas que iam acontecendo. E pronto, lembro mais nomes, Ora o Ableira também foi uma das pessoas que eu conheci aí. O Jorge de Sena também aparecia lá, era só mais, distanciava mais a sua personalidade nestes miúdos que iam ali fazer conversa. Depois tive um período muito da Café Chiado. Já era assim mais adulta e conheci aí os surrealistas, por exemplo. Aí havia muitos pintores, estudantes de belas artes, que se reuniam nos Cafés Chiado. O Café Chiado era dos mais engraçados que nós tínhamos, tinha 3 ou 4 salas, cada sala tinha a sua característica. No fim do Café Chiado havia uma tertúlia onde estava o meu pai, que era com os velhos anarquistas. E a brasileira não era daquelas que atraía muito. Começou a atrair a partir de uma certa idade, ou porque eu também cresci, ou porque também abriu-se um bocado mais a brasileira. Esta vida de andar sempre na rua, para manifestações, para reuniões, para um teatro, uma peça, mas vamos ver, porque está lá, não sei, olha, a Maria Barroso, quando fez a Avenida de Virgem Mãe, a gente ia para o Teatro Nacional, a peça tinha algum interesse, mas a gente ia para apoiar a Maria Barroso, quer dizer. E depois sempre que esta ideia de Paris é que é, não é? E a cultura francesa. Desatámos todos a ler os Romain Rolland, o Roger Martin de Hugar, para não falar o grande boom do Sartre e do Camus. Eu agora recomecei a ler o Prévert. Era o deslumbramento perante a vida, uma certa ingenuidade, um certo romantismo, um romantismo novo. E a simplicidade com que ele descrevia as coisas, não é? Que a gente sentia tanto. As canções francesas eram as do Trenet, eram as da Edith Piaf, eram as da Gréco, ainda por cima sublinhados pelas letras do Prévert e da música do Cosma, eram os filmes franceses, foi uma coisa indescritível, o que eu gostava dos filmes franceses. Que poesia, mas ao mesmo tempo que humanidade, que próximo que estavam de nós, as personagens, as histórias. Depois veio o cinema italiano, já um bocado mais rebarbativo, não é? Porque é engraçado, o cinema francês tinha o lado social, mas era sempre um pouco banhado de um certo sonho. Houve uma exposição de artes plásticas na Sociedade de Belas Artes, em que apareceram os primeiros pintores neorrealistas, focando o ato social. Pobres e ricos, trabalhadores e explorados, pôr a arte ao serviço. Todos nós íamos lá, várias vezes ao dia, ver se estava gente, acordar. Vi o almoço do Trolha, do Pomar. O Vespeira também teve um muito bom. Era um tipo a comer assim, não era? Até que a PIDE veio tirar este quadro. Mais tarde foram buscar outros, mas este foi o primeiro. Depois eu vim a conhecer o Vespeira, isto é para entrar nos surrealistas, num comício que houve na Voz do Operário, em que o Vespeira estava lá de cócoras a fazer um cartaz para pôr na sala. E uma noite o Vespeira e o Fernando Azevedo foram à nossa casa e começaram a brincar com umas tintas. O meu marido tinha comprado uma série de tintas para pintar, tinha a mania que ia ser pintor, também acho que nunca fez nada, mas eles começaram a fazer um cadáver exquise numa das paredes. A casa era muito pequenina e era assim muito popular, era na Rua do Bem Formoso, não é? E eles começaram lá a pintar, eu assisti um bocado, depois deu-me sono de me deitar. Outro dia acordei, venho à sala e tive uma sensação de luz, de tão boa de olhar para aquele trabalho que eles tinham feito durante a noite. Porque as cores eram lindas, não tinha formas definidas, não tinha formas realistas, tinha formas. E foi também um grupo de abertura para uma outra maneira de encarar a realidade. Eu fui assistir à exposição da Jalco, a primeira que eles fizeram, e realmente era deslumbrante, para mim era deslumbrante. Quer dizer, era realmente quase que um regresso a uma juventude. E depois eram maravilhosos naquilo que faziam. Eu atraiu muito a maneira
lúdica, como eles viam a vida, vejam outra realidade que a própria realidade tem. Eu gosto muito das coisas surrealistas. Quando se dizia Mário Cesarini, havia uma suspensãozinha. Eu achava o António Maria Lisboa uma pessoa muito enternecedora, porque eu olhava como um miúdo. E eu tinha lido um livro que me tinha fascinado muito, que é Trovoada à Esquerda, de um escritor americano, em que há o encontro de duas pessoas jovens, mas adultas, ao fim de uns, digamos assim, talvez uma ligação de namoro, quando eles eram miúdos. E, portanto, quando se encontram, procuram encontrar um no outro essa tal infância, através de jogos, através de brincadeiras, através de coisas que os miúdos usam, que é umas frases simbólicas, que eles, é quase que um código para eles, os dois. E eu não sei porquê, porque o António Maria Lisboa tinha um riso, uma maneira de ser que parecia um miúdo. E então começámos a dar, e eu a ver nele o tal personagem do livro, em que eu também era a outra personagem. E foi assim a nossa relação tácita, penso eu. Foi um bocado querer viver uma infância quando já éramos adultos, no fundo. E o surrealismo veio um bocado ao meu encontro, do meu gosto, da minha gosto de descobrir as coisas. E o Fernando Lemos começou a querer também trabalhar, mas com fotografia, porque pediu-me um dia se eu não queria pousar para ele. Pronto, eu pousei, ele fez aquele conjunto de fotografias. Ele depois fazia um trabalho sobre elas, sobre posições. Na altura foram muito originais, muito fantasiadas, com muito humor, brincando com os seus amigos, como o Anil, o Fernando Azevedo, o Azevedo, com o Vespeira, era o Jacinto Ramos, há muitas fotografias de atores, era a Saraval, o António Pedro. O António Pedro caiu aqui em Lisboa, enfim, com uma figura que eu diria que fez splash. Mudou muita coisa à volta dele. Zé Viana, é verdade, tem muitas fotografias de Zé Viana e também depois do Augusto Figueiredo. A primeira vez que vi o Augusto Figueiredo, que eu tinha ouvido falar nele, foi exatamente uma das vezes que fui ao Nacional para ver a Benilde Virgem Mãe, para ir ver a Maria Barroso, sobretudo, e aparece-me um galã, que eu devo dizer que achei um homem sedutor. E admirei muito a voz dele, ele tinha uma voz extraordinária. Acho que é o ator que me deixou mais saudades de ver representar. Era surpreendente, para mim é a palavra que eu posso encontrar. Era surpreendente a maneira como ele resolvia os problemas, as questões e as situações, eram surpreendentes. Ele tinha uma faceta de comicidade muito grande. Embora outras coisas dissessem que era bastante dramático, não é? Até o físico, a voz, tudo aquilo, o empurrava para um ator dramático, mas ele tinha muita piada a fazer comédia, porque tinha o sentido da caricatura e depois tinha uma flexibilidade também física muito grande. De Maria Lalande gostava muito da presença física, ela era eu não sei, emanava dela uma espiritualidade e uma poesia, uns olhos grandes, muito expressivos e uma voz também estranha. Nessa altura já fazia teatro, mas fazia cá nos experimentais, na Casa da Comarca de Arganil, no Liceu Francês, na Casa de Espanha. Todos os meses apresentávamos um clássico. Tive a oportunidade de fazer do Gil Vicente até ao Musée, na televisão, teatro direto. Realmente reparava que no outro dia, quando saía de casa para ir para a minha biologia, eu era muitas vezes cumprimentada nos elétricos. Ontem vi e tal, e gostávamos muito e tal. Fiz os clássicos todos e que eu acho que é muito importante, pela sua liberdade de expressão, pela sua fantasia. E, portanto, comecei também a ser conhecida como atriz de teatro. Alguns até pensavam que eu era profissional. Nessa altura, o António Pedro veio a Lisboa. Telefonou-me para eu ir falar com ele à Brasileira. Eu fui ter com ele à Brasileira. Então, o que ele tinha para me dizer é que podia ir nesse dia mesmo, que ele me levava para o Porto, porque já tinha conseguido dinheiro e, portanto, podia-me garantir um ordenado. Eu fiquei assim, à noite,
fiz um teste. Eu gostaria mesmo de teatro, eu gostaria mesmo de estar ali. E fui ver uma peça que estava no Monumental, uma peça muito famosa, que era A Conspiradora, em que era protagonista a atriz Palmira Bastos, em que entrava a Laura Alves, entrava o Paulo Renato, entrava uma série de nomes. E eu sentei, comecei a ver aquilo, e aquilo era uma desorganização de tal ordem, uma falta de clareza, uma falta de estilo, uma falta de trabalho profundo, que eu fiquei tão encavacada de ver aquela balbúrdia naquele palco, que quando saí dali tive a sensação que teria vergonha se alguma vez na vida estivesse naquele palco a fazer aquela peça daquela maneira. E então, até que fiz o dia seguinte, do Luís Francisco Rebelo, na Guilherme Consul. A peça estava proibida para censura. Era realista demais para a altura, porque o realismo, no fundo, era que se passava nos altos salões da burguesia. Foi depois do dia seguinte que a Amélia já tinha reconhecido o valor do grupo da Guilherme Consul e convidou a Guilherme Consul, e através de mim, para nós irmos levar uma peça à nossa cidade. E era um sonho meu, era fazer a nossa cidade. A gente ia para o teatro, ela pagava o espetáculo, as montagens e tal, e nós representávamos. Acontece é que o colega que se pressupunha ser o encenador, não sei o que é que lhe deu, nunca deu uma explicação, nunca apareceu um ensaio, e o espetáculo foi abaixo, não foi? Acho que era uma mulher muito moderna. Acho que, enfim, teve pouca sorte de coincidir com um período histórico que a subordinou. A Amélia estava entre dois poderes, entre o poder oficial e do próprio espectador do Teatro Nacional, que era muito convencional. Eram espetáculos muito vistosos, poderíamos dizer. O Sonho de uma Noite de Verão, com o Augusto Figueiredo e o Raul de Carvalho, de uma graça extraordinária. Fizeram a Ascensão de Joaninha com a Maria de Lalande, no princípio da sua carreira, mas eu não vi, era pequenina. O Leque de Lady Windermere, que eu não vi. Vi a Benilde, um êxito grandíssimo da Maria Barroso. Entrei no Crime e Castigo, num papel pequenino, mas que eu vivi aquele ambiente, era com os grandes atores da época, era a Aura Abranches, era a Palmira Bastos, era a Amélia Recolasso, era a Mariana Rui Monteiro, era a Raul de Carvalho, enfim, tudo quanto havia de melhores. Vi A Visita da Velha Senhora, vi 2 vezes, a Amélia Recolasso. Ela era uma atriz muito inteligente e lá estava com um poder de sedução muito grande. Lembro que a vi na Locandeira, em que ela trazia um decote enorme. E ela era um deslumbramento, parecia uma mulher novíssima, e já não era. E até depois, quando fui falá-la com a Maria, vi-lhe as rugas do decote, que eram bastante visíveis. E ela olhou e disse: está a olhar para o meu decote? A Sra. Amélia tem um decote muito bonito. E ela assim: viste lá de fora, não é? É que, sabes, eu uso carmim, vocês agora usam esses tons gerais, não dão cor, eu ponho carmim em todo lado, fica tudo rosadinho, e com as luzes fica com o peito muito bonito. Eu tenho a impressão que ela tinha por mim assim uma consideração, não era por mim como atriz, é que o meu pai trabalhou com o marido dela no jornalismo, o Robes foi jornalista, e a primeira vez que eu apareci no Nacional, porque foi ela que me convidou, foi-me ver à Rua da Fé, e depois, também por influência do Augusto, convidou-me para fazer um papelinho, o Crime e Castigo. Quando eu lá cheguei, o Robes, a minha querida filha do Pinto Quartim, e trataram-me sempre assim com uma certa deferência. E entretanto, que fazia o meu trabalho de laboratório todas as manhãs, tudo muito certinho, à noite ia para os ensaios, não é? E fazia teatro. E fiz o Dom Roberto, que era o Raul Solmato. Faltava a protagonista feminina, fizemos uns testes, e o Ernesto Sousa acreditou que eu era capaz de fazer. Ele era sempre muito imaginativo, o Ernesto Sousa era uma pessoa fascinante na maneira como estava sempre a elaborar coisas e projetos e a animar gente. E, portanto, apareceu primeiro esta ideia de fazer um filme que não entrava na charupada, também já não era a comédia antiga, mas que punha outro tema, um bocadinho. Eu, para mim, acho que aquilo inspirava-se muito no Charles Chaplin. A Maria
Era uma rapariga que tinha sido vindo lá de não sei de onde, veio para Lisboa e não tinha família, não tinha ninguém e não tinha trabalho. E andava com uma malinha a percorrer Lisboa a ver se... Não em sentido de prostituição, porque ela tinha como personagem, era uma personagem muito responsável dela própria. Depois encontra aquele senhor, o homem dos bonecos, que simpatizou com ela e vão viver os dois, ocupando uma casa que estava desabitada, que ia ser toda roubada e que eles aproveitam para viver lá e constroem, como não têm dinheiro nem nada, pintam os móveis na parede, enfim. Houve alguém que lhe chamou neorrealista, eu não. Era mais romântica, mais poética. Trata de classes empobrecidas, excluídas, enfim, mas que lá vão vivendo, mantendo uma integridade moral que é entrenecedora. O filme foi feito com grande entusiasmo, toda a gente vinha para a rua ver filmar, praticamente nunca usávamos estúdio, depois faltava um dinheiro para a película, lá andava a gente à espera, Mas a verdade é que quando vi o meu trabalho no Dom Roberto, quando me vi como espectadora, achei isto vale a pena. Apercebi-me do que se tinha passado e aquela imagem, aquela personagem não tinham a ver comigo, mas eu convenci-me com o que ela estava a fazer. Portanto, achei que valia a pena arriscar, porque até ali não percebia bem. E, portanto, fui para a Itália já com intuitos para estudar, para estar numa escola de teatro. É claro, para uma portuguesa, circunscrita a uma determinada maneira de viver, estar em Roma num período eleitoral é uma coisa que comove, agita, estimula, andava sempre a correr de comício em comício e via a adesão e via as grandes figuras da política falarem ao povo. Eu cheguei a fazer crónicas para a RAI, falando no João 23. Assisti à morte de Togliatti, o funeral, os funerais. Togliatti foi à União Soviética, depois veio e morreu. Dizia-se até, havia grandes suspeitas porque é que ele tinha morrido. Não, teve de ter morrido, porque já também era velho, tinha lá uma doença qualquer. Mas foi uma manifestação em Itália, uma coisa como eu nunca vi na minha vida. Acho que a Itália toda estava em Roma para acompanhar o cortejo, que acabou na Praça de San Giovanni, com os discursos da Ibarra Ruri. Ela era uma grande atriz. Ela dizia um bocado do discurso e esperava pelos aplausos. Fazia uma pausa, depois continuava, largava outro período e esperava pelos aplausos e pelas manifestações. Mas era impressionante. Tinha uma voz muito dramática e levava aquilo com uma carga emocional em cada coisa, não é? Que dizia. Conheci o Fellini e conheci mais. Mas o Fellini, eu tinha uma certa apetência de conhecer aquele homem. E depois foi uma coisa muito engraçada, porque os meus colegas de escola também tinham ido oferecer-se, eu dizia assim. E então eu fui, num bairro que ficava perto da minha casa, por trás do Coliseu, uma casa que tinha um primeiro andar, uma casa ainda antiga, e eu lá fui, e cheguei lá e estava tudo na sala, tudo contente. Oh, Federico! E o Federico dizia assim, precisas me trazer mais uma fotografia. Mas eu já te dei, Federico, mas tinhas 20 anos. E ele não me desiludiu nada. Era um homem muito humano, olhava muito para as pessoas. Ele olhou para mim de uma maneira, não era olhar quem é esta. Queria saber quem era aquela fulana que estava ali a dizer que era portuguesa, que era atriz, que eu admirava muito. E a única resposta que teve foi se eu lhe dava uma fotografia. Pronto, lá ficou com a fotografia. Portanto, estive lá um ano. A escola era assim um bocadinho à balda. E eu me fui habituando àquilo. Lá fiz os meus amigos, havia gente de todos os países, sobretudo da América do Sul. E lá fui sem grande entusiasmo dos professores, pelo menos um deles, que era o assistente. E até que veio a célebre Irmã Lambert, que todos tivemos que aprender. E descobri que o papel tinha uma certa graça, feito de determinada maneira. Depois segui o dia da audição, elas já tinham todas feito, eu fui a última. Quando faço, estava tudo muito satisfeito, tudo muito envelhecido, incluindo o assistente.
E eu percebi-me de que eu tinha dado à interpretação de papel uma linha diferente das minhas colegas todas, que tinham feito aquilo de uma forma realista. A Mazaguatera, que é uma mulher a dias, vinham muito cansadas, com uma ventralma, uma coisa, o espanador, o pano de limpar o chão. E eu toda fresca, toda satisfeita. Porque no fundo ela era falando do amor, é o que ela estava a falar. Embora dissesse que era uma humilde, que ninguém lhe ligava nenhuma, mas o realismo saturou-me muito. Hoje não me atrai. Hoje atrai-me a transposição para, enfim, uma forma surrealista, de sonho, de fantasia, etc. Simbolismo. Quando chegou uma altura em que eu quis fazer uma coisa por mim, olha, foi uma grande ousadia. Acabei por fazer os Dias Felizes do Beckett e foram dias felizes, que eu acho que é um texto que a gente, todas as vezes que o faz, apaixona-se por ele. De análise do que é a nossa posição, que é que seres somos nós, sempre à procura de uma chance, de ser feliz, de ser eterno. Não percebo, quer dizer, no ser humano há um ideal que diz respeito a si próprio, que diz respeito ao seu próprio corpo, à sua vida animal e à sua vida espiritual. E, portanto, achei aquele texto uma maravilha. Depois, eu todas as vezes que fazia, mal ou bem, não sei, enfim, foi o que foi, eu deslumbrava-me com o texto. Eu ia atrás do texto, sempre como se fosse pela primeira vez. Tinha saído experimental de Cascais, por uns equívocos muito grandes. Possivelmente eu tive alguma responsabilidade nesses equívocos, o que é certo é que fiquei sem trabalho durante um ano. Até que eu tomei uma decisão. E num dia muito engraçado, que também foi importante. Foi no dia em que aquele poeta soviético, Evtuchenko, veio fazer um recital no Capitólio. E eu fui ao Capitólio, que estava abarrotado de gente, nem sei se não me sentei no chão. Também estavas, pronto. E nesse dia estava também o Jaime Salazar Sampaio. Eu disse, olha, eu decidi que vamos fazer os Dias Felizes, não queres? Mas ele, calar dele, assim um bocado. Mas pois, faz a tradução e vamos fazer aquilo. Tomei essa decisão. A Amélia foi ver-me à Casa da Comédia e pôs uma nota na tabela incitando os atores a irem ver o espetáculo. Foi no dia dos meus anos, eu estava no fim da suportabilidade, porque eu não tinha contrato, já estava há mais de um ano sem trabalhar. E ela telefona-me no dia 19 de dezembro a dizer, e a pergunta foi esta, quer ocupar o seu lugar na minha companhia? Eu acho que ela me olhava de uma maneira especial, sim. Uma vez ela fez uma observação, diz assim, a Glicina é uma atriz que eu gosto muito de ver no palco, porque está sempre a representar, nunca deixa o papel. E foi no Equilíbrio Instável, que foi quando eu entrei para lá. Todo o diálogo do Albi é sempre muito interessante. Depois fiz os Visigodos, do Jaime Salazar Sampaio. Das Perfeitas Casadas, que não tinha assim muito interesse. Depois, Bernardo Santareno. E a Celestina despertou muito interesse. Eu vou dizer uma coisa, eu ainda gostava de fazer a Celestina. Estava a fazer a Celestina quando apareceu em Lisboa um senhor, Adolfo Gutkin, argentino, que vinha fazer um curso de aperfeiçoamento de atores na Gulbenkian. E, para mim, o Gutkin mudou-me muito a vida. Fez-me reconhecer em mim própria capacidades que eu não sabia que tinha. O gozo da interpretação, procurar, olha, o corpo, pelo menos, foi uma coisa extraordinária. Eu senti que o meu corpo obedecia ao meu pensamento e que era capaz de construir as coisas pela ação do pensamento, eu me transformava. Para mim, decidi-me a fundar os bonecreiros, decidi-me a fazer as criadas. Quer dizer, houve assim uma confiança em mim. Uma das coisas era fugir à direção, a ter o empresário, a ter o diretor de companhia que escolhe as peças, que é que distribui os papéis, e a gente, atores, não tínhamos voz ativa, estávamos a fazer aquilo que nos mandavam. Isso para mim fez-me sempre muita confusão, ser uma atriz que não escolhia o meu próprio caminho. Aliás, também o teatro que se fazia também era tão restrito que a gente tinha poucas possibilidades de se experimentar. Um dia estava no Nacional a trabalhar, apanho uma revista espanhola, por acaso, nem sei o que era,
e e vejo fotografias das criadas que iam em Madrid. E eu fiquei, mas como é possível? Quer dizer, uma visão extraordinária das criadas. Não traziam ventalinho, as criadas tinham uma energia física enorme, as criadas não eram coitadinhas. E a senhora era um deslumbramento. E então andei depois da perseguição, foi quase um livro policial, à procura do Vítor Garcia. Tão depressa me diziam que estava no Brasil, como estava em Espanha, como estava em Ibiza. Enfim, uma confusão desgraçada. Telefonei a várias pessoas, uma delas foi a Isabel Ruth, que me responde desta maneira: não está em Ibiza, ela estava, não está, mas quanto mais longe, mais próximo. Tem esperança. Foi a resposta dela. E pronto, e continuei numa pesquisa assim, até que há um dia que eu em casa, um domingo à tarde, recebo um telefonema que era de uma senhora chamada Núria Espero. E lá me aparece o Vítor Garcia em casa com a senhora dona Núria Espero a abrir-me as portas. Já falei com o Vítor, ele faz, agora é só marcar datas. Eu empresto o cenário, aquelas portas metálicas que batiam, que abriam, e depois no fundo, aquele declive tinha o seu lado simbólico e permitia também um desenho do corpo, que a gente, para andar ali, não era andar no salão, não é? E dava uma dinâmica extraordinária, pois como atriz senti, quando subia aquilo, eu ia com uma genica, uma força, uma energia. Ele achava que eu era intelectual e muito maneirista a representar, porque ele tinha-me visto no Alto da Índia. E então, eu não sei se tinha uma posição de pernas que era um bocadinho mundana, assim, a perna assim, não sei o quê. Ele chega-se ao pé de mim, sem mais nem outra, desabotou uma saia, tira-me a saia, para ver, com ar. Eu, silenciosa, continuei o ensaio como se nada fosse comigo. Era para me desmanchar a postura, que era muito convencional. Eu andava ansiosa por fazer um trabalho que exigisse de mim o rigor do corpo, o domínio do espaço, aquela energia. Depois das criadas, o que é que eu ia fazer? Então ia experimentar qualquer coisa que estivesse de novo. E depois apareceram vocês, tu e o Luís Miguel. Começámos, portanto, a trabalhar no Misantropo, com o cenário do Luís Miguel, excepcional. Eu gostei tanto daquele espetáculo, ainda considero um dos grandes espetáculos da cornucópia. Fiz o Brest, em pleno 25 de Abril, era a judia, e contracenava com o Augusto Figueiredo. Depois fiz Os Pequenos Burgueses, o AQ, é verdade, o AQ. Fazia uma tonta que eu imaginei que era uma mulher perdida entre os montes. Confundindo a névoa e a montanha, e ela própria era quase uma espécie de massa em que ela saía de vez em quando cá para fora, mas também não era ouvida por ninguém. Fiz o Casimiro e Carolina, que era uma peça lindíssima, com espaço, aliás, como todos os espaços feitos pela Cristina, são sempre notáveis, dão espaço ao ator. É uma coisa que eu agradeço aos cenógrafos, é que me dê espaço. Não encho o cenário de coisas e eu depois tenho que dar licença, tira daqui a cadeirinha, que é para eu poder entrar. E fiz o Strindberg, embora tenha cá as minhas contas a ajustar com o Strindberg. Parece que ninguém tem esperança, ninguém tem nada, também não é bem assim a vida. Se ele não se anda a autopunir, ele lá sabe, se calhar aquilo que vale a pena fazer, ele não sabe fazer. A Candidinha, que foi sempre uma personagem que me impressionou muito na literatura do Raul Brandão. E fiz a Candidinha. E comecei a ensaiar papel, a fazer uma respiração muito difícil. Tão difícil que tive que ir ao médico porque ia desconjuntando todo o meu aparelho respiratório. Era uma era com muito esforço. E eu não sei o quê. E realmente senti-me mal e tive que ir ao médico. O Luís Miguel disse: a Glicínia dá a sensação que fica tão cansada que nós cansamos também. E assim, bem, então deixa cá dar um jeito. E é engraçado que desse esforço físico não ficou, mas ficou qualquer coisa que deu sensação de uma pessoa que estava oprimida fisicamente. Também fiz Gil Vicente.
felizmente. Porque para mim é um autor moderno, quer dizer, vê as coisas com a distanciação suficiente para a gente não achar que esta está com o diabo, o outro está com Deus. Não está nem com o diabo nem com Deus, é o ser humano e vai tentando fazer o melhor possível e como pode. A cornucópia acaba por ser a minha casa. Há 30 anos eu entro, eu saio, eu faço, depois vou-me embora, depois torno a fazer. Quer dizer, aquilo é assim a casa do pai e da mãe. Atualmente que tenho uma relação com o Luís Miguel, ele dá-me um papel para fazer, eu vou para casa, eu levo imenso tempo a que aquilo saia cá para fora, anda a tatear, anda não sei o quê, e ele sempre caladinho, nunca me diz nada. Depois há um dia em que as coisas vêm cá para fora, que eu já consegui amadurecê-las e encontrar e estar convencida que é aquele o caminho, não é? De modo que faço e nem a pouco é uma confraternização bestial, porque ele, mas que giro, mas como é que descobriu isso, mas que engraçado. Outras vezes, o que é que está a fazer assim? Estou a fazer, não tinha reparado o que era isso. E portanto estabelece uma confiança muito grande. Então, ultimamente tenho feito assim umas mostrengas, mas diverte-me, lá está. Agora apetece-me fazer tudo, quando não é real, não é tal qual na vida, é uma criação, é alguém que sai de mim depois de uma certa caricatura, depois de uma certa ironia, mas sempre com muita ternura. Sá Nogueira fez este retrato seu que eu gosto tanto. Quando é que foi? Naquela altura eu teria que já tinha... Não tinha 40 anos, tinha 30 e tal. No corpo eu reconheço, mas a cara tenho um bocado de dificuldade. É aquele ar assim um bocado caído que eu tenho. Não sei, será a minha mentalidade, aquela iniciação da ciência que me faz olhar o teatro ainda como experiências atrás de experiências, enriquecimento. Uma dádiva que, de certa maneira, ou que me dão, ou que eu recebo, ou eu dou e os outros recebem. Olha, que isto é uma frase do Rainer Maria Rilke. A gente não pode, nossa vida não pode ficar fixa, balizada por uma profissão. Acho que não. Acho que não. Acho que não. Para mim não dava. Para mim não dava. Eu, se agora que me houvesse a oportunidade de fazer outra coisa, eu era capaz de ir. E às vezes penso nisso.